Quantos estão preparados nesse momento para receber a palavra de Deus? Você está animado aí na sua casa? Então pegue aí o seu caderno, seu bloquinho de notas. Hoje à noite nós iremos continuar a nossa série de mensagens sobre arrependimento, onde nós estamos levantando assuntos doloridos, assuntos incômodos, porque o pecado não é algo gostoso de se falar, mas é necessário ser confrontado na nossa vida. E nesse mês de março, nós como igreja estamos buscando o arrependimento. E nós estamos tratando sobre 7 pecados, onde nós estamos chamando de 7 pecados adotados, o que mais culturalmente é conhecido como 7 pecados capitais. E nós estamos não engrandecendo os pecados em nossa vida, mas nós estamos expondo eles para receber cura. E hoje à noite eu quero falar rapidamente com você sobre um pecado que você talvez tenha adotado para a sua vida. Você não diz isso para muitas pessoas, você não posta isso no Instagram, não é algo que você diz no churrasco da família. Ah, eu tenho a ira. Mas talvez você tenha adotado a ira no seu coração. E hoje à noite o Senhor quer expor esse pecado no meio da nossa igreja, para que nós possamos ser restaurados, curados e tratados neste pecado. Por isso hoje à noite nós iremos tratar a respeito do pecado da ira. A ira é algo extremamente interessante, porque é engraçado. Eu não quero causar muita dor de cabeça para você logo no começo da mensagem, mas a ira, ela não é um pecado em si. Preste bastante atenção. A ira não é um pecado em si mesma. A ira é um atributo divino. Nós vemos que a palavra de Deus, que nos revela o caráter do Senhor, teologicamente nós classificamos como os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis, coisas em que Deus reserva para si mesmo e compartilha conosco em menor medida, e algumas coisas que o Senhor é e Ele compartilha conosco. E a ira nós iremos ver hoje à noite que é um atributo divino. O Senhor, nosso Deus, tem dentro de si ira. Mas então como a ira pode ser um pecado? É isso que hoje à noite nós iremos ver juntos. Já quero abrir o meu coração para você. Se você algum dia já pediu algo pela internet, hoje em dia todos nós tivemos que nos acostumar com comprar coisas online, sim ou não? Talvez você nunca tinha comprado antes, se você é um pouco mais de idade, não estava acostumado com fazer compras online, teve que aprender. Teve que criar coragem de fazer uma compra sem ter o vendedor na sua frente. Mas quão frustrante é quando você pede algo e chega algo totalmente diferente do que você pediu. A nossa expectativa quando nós compramos algo é que chega aquilo que nós já estávamos esperando. Por isso eu não quero criar surpresa hoje à noite com você. Eu já quero deixar muito claro qual é o objetivo final. Eu já quero te dizer o que eu espero que o Senhor faça na sua vida quando essa mensagem terminar. E o objetivo desse sermão de hoje é que no final do nosso tempo juntos, você venha sentir 2 coisas. Meu primeiro objetivo hoje à noite é que no final da mensagem você se sinta perplexo. Eu quero que no final da ministração você fique assustado, você fique perplexo com a nossa capacidade de corromper as coisas que Deus entregou a nós. Eu quero que hoje à noite você fique assustado com aquilo que nós temos a capacidade de corromper, de desviar aquilo que Deus planejou para a nossa vida. E a segunda coisa, que no final dessa mensagem você se sinta arrependido. Ao reconhecer como você faz isso, você corrompe as coisas de Deus na sua vida, você se arrependa. Você confesse o pecado da ira que talvez está no seu coração.
e você confie que Deus irá te transformar e você siga a partir de hoje uma vida de mansidão. Que você seja manso e viva de acordo com o que Jesus Cristo é. Esse é o nosso objetivo de hoje à noite. Nós iremos falar sobre ira. Sobre ira. A verdade é que nós precisamos resgatar uma pregação equilibrada sobre quem Deus é. É uma necessidade urgente de nós resgatarmos uma pregação bíblica e equilibrada sobre Deus. É uma necessidade dos dias de hoje que eu e você tenhamos uma noção puramente bíblica, correta e equilibrada de quem Deus é. Nós não podemos mais viver seguindo um Deus fragmentado, um Deus costurado da maneira que nós queremos que Ele seja. Um grande mal que vem crescido no meio das igrejas é uma pregação fragmentada, uma pregação que foca em certos aspectos de Deus e omite e esconde outras coisas de que Deus é igualmente. Nós precisamos saber quem Deus é em sua completude. Nós não queremos seguir um Jesus parcial. Nós não queremos seguir um Jesus costurado, customizado. Hoje nós amamos customizar as coisas. Nós gostamos de fazer do nosso jeito. Grandes empresas de tênis hoje, uma das maiores, provavelmente a Nike, teve uma ideia revolucionária no meio dos calçados, onde ela lançou há muito tempo atrás um site onde os principais produtos deles literalmente podiam ser tecidos por você. Você não precisava mais comprar algo pronto, você poderia escolher todas as cores. Se você quisesse algo todo baiano, você poderia. Baiano não no pejorativo, mas seja, nada combinando, todas as cores bagunçadas, você poderia. Mas quero te dizer que Deus não nos deu essa liberdade a respeito de quem Ele é. Deus não nos deu essa liberdade de nós pregarmos aquilo que nós achamos bom e escondermos aquilo que nós achamos ofensivo à cultura de hoje em dia. Timothy Keller, um pastor presbiteriano e um grande escritor hoje em dia na atualidade, Timothy Keller, talvez você já leu algum dos livros desse pastor presbiteriano, um grande homem de Deus. Em seu livro Igreja Centrada, ele defende que a igreja deve ser centrada no Evangelho, e ele diz que às vezes a melhor maneira de definir o que é Evangelho é exatamente definir o que ele não é. A melhor maneira de entendermos quem Deus é, muitas vezes, é exatamente dizer quem Ele não é. E ele diz no seu livro que o Evangelho não é um legalismo. O Evangelho não é um conjunto de leis ou um conjunto de mandamentos que eu e você podemos seguir e assim ser aceitos diante de Deus. E o Evangelho também não é um antinomismo, uma libertinagem, uma antirreligião, onde nós podemos fazer o que nós queremos e a graça de Deus nos perdoa livremente. Isso já foi definido há tanto tempo atrás por um grande teólogo, Dietrich Bonhoeffer, que viveu no período nazista e na Alemanha fundou a igreja confessional contra o movimento nazista na Alemanha. Um homem que foi um mártir da igreja há pouco tempo, morreu enforcado porque ele escondia judeus para fugirem para a Suíça. Ele definiu algo que nós conhecemos tanto hoje em dia como graça barata. Uma graça que é pregada, que na verdade não é a graça preciosa de Deus, que não passa um pano sobre os nossos pecados, mas confronta. Por isso o Evangelho não é nenhuma dessas duas coisas. Em seu livro, Timothy Keller, ele cita Tertuliano, um pai da igreja em Cartago, no norte da África, onde nos primeiro, segundo, terceiro século, logo no começo do cristianismo, ele disse algo dizendo, ele falou que da mesma maneira que Jesus foi crucificado entre dois pecadores,
O Evangelho também é crucificado entre esses dois erros. Nós não podemos mais ficar pregando um Deus que Ele é ou isso ou aquilo. Não, nós devemos pregar a Deus em sua totalidade. Deus é amor, mas Deus também é santidade. Deus é profecia, mas Deus também é silêncio. Deus, Ele é paciente, mas Deus também é irado. Nós devemos pregar o Deus completo. O mesmo Deus que é muito bondoso, Ele também é ira. Deus é ira. Nós não podemos nos sentir ofendidos por isso. Eu quero que você preste bastante atenção com aquilo que Deus vai falar com você hoje à noite. O finalzinho do nosso tempo juntos, desse estudo que nós faremos sobre a ira, sobre esse pecado em nós. Primeiro nós vamos falar rapidamente sobre a ira do Senhor. E no final da mensagem nós iremos falar sobre a ira do homem e como nós precisamos pegar a nossa ira que nós sentimos e submetê-la à ira do Senhor. Porque Deus se ira. Eu quero rapidamente ler para você alguns momentos onde Deus ficou irado. E eu quero que você encaixe, talvez, as situações onde Deus ficou irado. Será que Deus não também se irou ou está irado com você nesse momento? Preste bastante atenção. Se prepare aí. Se arrume na cadeira, cutuque seu familiar e fala assim: se prepara, porque eu acho que Deus vai falar com você. Deus se irou com Moisés. Em Êxodo capítulo 4, no versículo 14, Deus se ira com Moisés, porque ele fica resistindo ao chamado de Deus para a vida dele. O Senhor, no começo de Êxodo, chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel, mas Moisés fica resistindo ao chamado de Deus para a sua vida, e Deus fica irado. Moisés fica dizendo: eu não sei falar bem, eu já sou velho, eu não sei falar bem, eu não sou inteligente, eu não sou filho de fulano. Chama outra pessoa. E Deus fica irado com Moisés em Êxodo 4. Deus se irou contra a desobediência e a murmuração dos israelitas no deserto. Números capítulo 32. Números, capítulo 32, mostra como Deus se irou com a reclamação e a murmuração do povo. Eles duvidaram de que Deus poderia mantê-los no deserto. Eles sentiram saudade do passado e Deus ficou irado com isso. Será que Deus está falando com você agora? Ele ficou irado com o povo que não confiava que Ele poderia prover o necessário. Quando eles duvidaram de que Ele seria capaz de prover, Deus se irou. Deus ficou irado quando o rei Davi começou a trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Quando ele faz esse caminho de trazer de novo a arca do Senhor, que no Antigo Testamento significava a presença física revelada do Senhor no meio do seu povo, Deus ordenou que ela fosse carregada de uma certa maneira, onde somente os levitas e sacerdotes poderiam ter contato e levá-la nos seus ombros. Mas nós lemos que o povo levou ela em carroça, e em determinado momento a carroça travou, porque quando você tenta fazer da sua maneira, às vezes as coisas não dão certo. E quando travou a carruagem, a arca do Senhor foi cair e homens foram segurá-la. E a Bíblia diz que Deus se irou e eles foram fulminados, porque foram irreverentes com a presença de Deus. Quando este povo não seguia à risca aquilo que Ele determinou, Deus se irava. O julgamento de Deus aparecia. Tantas outras vezes nós conseguimos ver no Antigo Testamento a ira de Deus se revelando, a ira do Senhor em ação. Mas eu acho válido ler para você dois momentos no Novo Testamento como Jesus ficou irado. Porque
não é algo novo, a discussão não é nova. Logo no começo do cristianismo existia grande disputa a respeito se o Antigo Testamento deveria fazer parte do cânon bíblico, se o Antigo Testamento tinha valia para os discípulos de Jesus. E algumas pessoas queriam dizer que o Deus do Antigo Testamento era um outro Deus e que Jesus falava de um Deus novo. Uma grande heresia que nasceu logo no começo do cristianismo como gnosticismo, queria dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus imaturo, era um Deus ruim, e que na verdade ele não era todo poderoso, ele só fazia parte da pleroma, uma coletânea de emanações divinas, e que ele não era um Deus bom, e Jesus era um outro ser divino que não tinha nada a ver. Mas nós vemos como os primeiros pais da igreja e apologistas, eles precisaram defender que o Antigo Testamento e o Novo, eles se continuam. O escritor de Hebreus mostra que a relação, ela não se continua em todos os momentos, principalmente com a obra concluída de Jesus, mas como muitos eu defendo, que o Antigo e o Novo Testamento se complementam, se continuam. E por isso vale dizer que Jesus Cristo também mostrou e revelou a ira de Deus. Você não pode cometer o erro de achar que Deus só se irava no Antigo Testamento e hoje ele é um Deus bonzinho. Não. O mesmo Deus bom hoje foi o mesmo Deus que se irou lá atrás. E o mesmo Deus que era irado lá atrás foi o Deus que por amor a nós sacrificou o seu único filho. Em Marcos capítulo 3, nós vemos que Jesus, a Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versículo 5, que Jesus se irou, porque ele queria curar um homem que estava enfermo, mas os fariseus na sinagoga ficaram bravos e ficaram olhando se ele curaria no sábado, e Jesus ficou irado com aqueles homens. Jesus internamente ficou irado. Em João capítulo 2, a ira de Jesus não ficou somente no interior. O nosso Jesus, Senhor e Salvador, em João capítulo 2, quando ele entra no templo, o templo de Herodes, que foi levantado logo antes do nascimento de Jesus, ele entra no templo e vê que se tornou um mercado, e ele fica tão irado que ele faz um chicote e ele começa a virar as mesas e expulsar os vendedores do templo, gritando com eles, levantando as pombas, soltando os bichos. Jesus ficou irado e gritava: minha casa é para ser conhecida como casa de oração, e vocês transformaram ela num covil de ladrões. Jesus se irou. A ira de Deus, ela é santa. A ira de Deus, ela é santa, ela é pura. O nosso Senhor é um Deus que se ira. Das maiores pregações que nós conhecemos em toda a humanidade, ela é conhecida como pecadores na mão de um Deus irado. Nós precisamos ter em mente de que Deus se ira. Deus fica irado todas as vezes em que o nome dele é profanado, em que a sua santidade é ferida. Deus se ira. Porém, agora eu quero que você abra o primeiro texto hoje à noite junto comigo. Abra sua Bíblia em Naum. Profeta Naum, capítulo 1. Se você é bom de Bíblia, Naum é um dos pequenos profetas. Naum, capítulo 1, a partir do versículo 2. Apesar de Deus revelar a sua ira, eu quero que você tenha em mente muito claro de que a Bíblia mostra que Deus não é um menino irreverente que se ira por mimimices. Se alguém tenta te dizer que Deus é um Deus caprichoso, que se ira por coisas pequenas, não. Deus é um Deus que ele é tardio em se irar. Naum, capítulo 1, a partir do versículo 2.
Na minha versão Almeida, Revista Atualizada, diz o seguinte: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Na versão NVI diz que Deus é paciente. Deus, ele é tardio em se irar, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum, profetizando, ele diz que Deus, ele é sim cheio de ira, mas ele é tardio em se irar. Ele é paciente, ele espera, ele não se ira com facilidade. Se você puder anotar uma frase hoje à noite, se você puder anotar uma frase, se você puder tirar algo da mensagem de hoje à noite, é isso. Para que isso entre no seu coração. A ira do Senhor exalta sua santidade, se revelando contra o pecado cometido, e visa sempre o arrependimento. A ira do Senhor exalta sua santidade, se revelando contra o pecado cometido, e visa sempre o arrependimento. Abra sua Bíblia junto comigo em Isaías. Abra sua Bíblia comigo no profeta Isaías, no capítulo 9, a partir do versículo 12. Eu vou ler na minha versão NVI, a Nova Versão Internacional. A ira do Senhor, ela exalta a santidade de Deus. Ela se revela contra um pecado cometido, mas ela sempre visa o arrependimento. Isaías, o profeta Isaías, a partir do capítulo 9, ele começa a profetizar para a nação de Israel com grande veemência. E ele diz no capítulo 9, a partir do versículo 12, ele diz: os arameus do leste e os filisteus do oeste devoram Israel, escancarando a boca. Preste atenção, apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida, mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Mais uma vez, aqui diz claramente de que o Senhor levanta povos de todos os arredores para atacarem o povo de Israel. Ele incita os reis a se levantarem contra o povo de Israel, mas Isaías deixa muito claro o motivo de Deus, dizendo: mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Se você tem experimentado a ira de Deus na sua vida, se talvez o Senhor tem sim te corrigido, nesse mês de março o Senhor tem te confrontado a respeito dos seus pecados, Ele se ira contra o pecado cometido, mas se lembre de que o maior desejo dele é que você se arrependa. O Senhor não está te punindo, te confrontando, simplesmente para te envergonhar, não. O desejo de Deus para o povo de Israel, ao levantar essas nações, levantar a sua mão e colocar a sua ira, é para que o povo buscasse aquele que o feriu, para que o povo buscasse o Senhor dos exércitos. Visto agora que nós já percebemos que o nosso Deus se ira, Deus, em quem Ele é, dentro de si existe uma ira santa. E no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vemos repetidas vezes que essa ira, ela entra em ação quando um pecado é cometido. Quando alguém desobedece ao Senhor, fere a sua santidade.
mas a Bíblia mostra quantas vezes de que Deus, Ele é paciente, Ele é misericordioso. O salmista também vai dizer, falando a respeito da vida de Israel, ele diz: quantas vezes o Senhor guardou a sua ira e não a revelou em sua integridade. O Senhor foi paciente, misericordioso, e nós vimos também que o Senhor, Ele revela a sua ira contra o nosso pecado, mas para que a gente venha se arrepender. Esse é o mês do arrependimento. Deus quer que você se arrependa. E agora que nós já vimos a respeito da ira do Senhor, eu quero falar sobre como eu e você, nós não compartilhamos dessa ira de Deus, essa ira santa, mas o pecado em nós fez algo tão horrível, e algo dentro de nós tão sujo existe, e como filhos de Deus, não pode mais habitar dentro de nós, como essa ira que nós carregamos. E, para finalizar a mensagem de hoje à noite, eu quero falar sobre a diferença da ira do homem e da ira do Senhor. Será que o nosso coração, ele não está da mesma maneira que o nosso Senhor? E será que é possível que eu e você tenhamos o mesmo tipo de ira que agrada a Deus? Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Nós já estamos na parte do meio para o final da nossa mensagem. Quero que você preste muita atenção. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Tiago, Epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. O primeiro aspecto que eu quero falar com vocês a respeito da ira do homem é que a nossa natureza depravada, o nosso coração corrompido, ele faz que a nossa ira, ela seja seletiva. A nossa ira, ela é vingativa. A nossa ira é parcial. E pior de tudo, a nossa ira, ela é cheia de justiça própria. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sejam prontos para ouvir, meus irmãos, tardios para falar, ouça mais, fale menos. Se você já ouviu isso, nós recebemos 2 ouvidos do Senhor e somente uma boca. E isso não foi por acaso, porque Deus quer que você ouça primeiro, antes de você falar. Salomão diz isso em Provérbios, dizendo que o homem que fala antes de ouvir é insensato. Mas aqui Tiago diz que não somente isso, nós devemos ser tardios, ou seja, eu e você deveríamos demorar para ficarmos irados, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deixa eu te dizer algo, quando você fica irado no seu coração, você fica cheio de justiça própria. Você já percebeu que uma pessoa que está brava, uma pessoa que está irada, ela sempre acredita que ela está certa? Você já percebeu que se uma pessoa está gritando, quase que 100% das vezes é porque ela acredita que ela está com a razão? A nossa ira humana, ela é pecaminosa, ela é cheia de justiça própria. Você fica irado quando uma pessoa pisa no seu calo. Você fica irado, cheio de justiça própria, porque fulano não me deu isso, porque fulano não me deu boa noite, porque Beltrano me olhou torto, porque alguém fez isso para mim, e você fica irado, cheio de justiça própria.
você fica sempre achando que você é o certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você consegue ser um cristão maduro, deixa eu te perguntar algo. Quando foi a última vez que você disse, eu errei? Quando foi a última vez que você teve a humildade de reconhecer, eu falei algo errado, eu pensava dessa maneira, mas eu estava errado, eu reconheço. Quantos de nós somos cheios de justiça própria? Sempre está se achando no direito, sempre acha que está certo. Posso te dar uma dica prática? Se case. Se você é alguém cheio de si, cheio de opiniões e se ira porque sempre está certo, se case. E eu vou te dizer que em uma semana você vai ouvir quantas vezes você fez algo errado. Você não cozinhou do jeito certo, não colocou a toalha no lugar correto, você não colocou a sandália no lugar certo. Se case, meu irmão. Casamento deveria te gerar humildade, para você ouvir outra pessoa em igual, dizendo as suas falhas, seus defeitos. Você está se achando muito? Se case. E Deus vai colocar uma mulher abençoada na sua vida para dizer tudo que você faz de errado. Tenha isso em mente. A sua ira, ela é influenciada pelo pecado. Por isso, ainda que nós possamos achar e às vezes estar certo, tome cuidado, porque muitas vezes quando eu e você nós iramos, nós não conseguimos manter a ira na medida certa, uma medida santa e justa como Deus. Às vezes nós vamos além, nós queremos retribuir, nós queremos causar mais dor, e assim nós somos vingativos. A segunda coisa, quero que você abra a sua Bíblia comigo em Salmos. Salmos capítulo 30, no versículo 4. Salmos capítulo 30, versículo 4. Se nós vimos aqui que a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. Muito cuidado quando você fala em nome de Deus, quando você se sente o homem de Deus, o profeta de Deus, cuidado. Você é sempre sábio você duvidar de si mesmo. Você ter receio de que talvez você possa estar errado. Mas a segunda coisa, eu quero dizer que Deus se ira rapidamente. A ira de Deus, ela é breve. Mas o nosso pecado é quando nós pegamos a nossa ira e nós engolimos ela e guardamos a ira no nosso coração e carregamos ela no nosso dia a dia. A ira de Deus é breve, a ira de Deus é rápida, a ira de Deus não se delonga. Mas o nosso pecado é quando nós engolimos a ira e você engole a ira e guarda ela bem na sua barriguinha e guarda a sua ira e fica remoendo o sentimento de raiva. Em Salmos, capítulo 30, versículo 4, diz o seguinte: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Versículo 5 diz: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Você pode dar um glória a Deus? Oh, bênção de Deus! Nós devemos louvar o nosso Deus, porque a ira dele é breve, a ira do Senhor é um instante, mas o favor dele dura para toda a nossa vida. Aleluia! Oh, Deus bom que fica irado por um momento, mas o seu favor dura para todo sempre. A Bíblia também mostra isso, como a ira do Senhor e o seu castigo, ele alcança, a Bíblia diz, até a 4ª geração, mas a bênção do Senhor, a Bíblia diz que alcança até a 1000ª geração, porque o nosso Deus, ele se ira por um instante, mas o seu favor dura para todo sempre. A ira do Senhor, ela é rápida, a ira do Senhor, ela vem para cumprir um objetivo e passa. O Senhor não fica irado e se mantém irado por muito tempo. Nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é bondoso.
Porém, se a ira do Senhor é dessa maneira, eu quero que você abra rapidamente a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 26. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 26. Quantos estão sendo abençoados? Diga, eu estou, aí nos comentários. Eu estou aqui acompanhando, tá bom? Efésios, capítulo 4, versículo 26. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, na versão NVI, em outras passagens ele diz, irai-vos, vírgula, mas não pequeis. Preste bastante atenção. Se você está aí mexendo no seu celular, está disperso, preste atenção no que Deus está falando com você agora. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Irai-vos, mas não pequeis. E no próximo versículo diz, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Você provavelmente já ouviu muitas vezes esse termo, irai-vos, mas não pequeis. Mais uma vez, nós vemos claramente que a Bíblia abre sim um espaço para nós sermos inflamados de ira. Meu irmão, você não é um robô, você não é alguém que clica uns botões, você não é um robô, você é um ser humano, você é almático, você tem emoções que o Senhor colocou aí com você. A ira é um atributo divino comunicável à humanidade, onde nós podemos nos irar por motivos corretos, por justiça, por igualdade. Porém, quando nós pecamos, o apóstolo Paulo diz claramente que nós podemos sim ficar irados, mas não podemos pecar, porque nós não podemos deixar que a nossa ira se ponha, que passe uma noite, para nós não darmos lugar ao diabo. Algo muito interessante, quando eu e a Jéssica estávamos fazendo o nosso curso de noivos, nós estávamos nos preparando para casar, estamos casados agora há 1 ano e 6, 7 meses, e quando estávamos nos preparando a respeito do casamento, nós falamos e fomos ministrados a respeito das brigas que acontecem dentro de casa, que foram nos passadas, eram inevitáveis. Acontece briga dentro da casa, da família, o casal acaba brigando. E eu lembro muito bem nessa aula que o pastor Marco Aurélio conversou conosco, e ele estava falando, olha, tem um texto bíblico lá, onde diz que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Mas ele falou, olha, posso te dar um conselho muito prático de casamento? Às vezes a melhor coisa é você tomar um banho, dormir e conversar na manhã seguinte. E te digo em primeira pessoa que esse conselho foi lembrado por mim várias vezes dentro do meu casamento. Às vezes nós estávamos brigando, nervosos, e eu falei assim, meu Deus, e aí eu lembrei do pastor Macora do ensino, olha, às vezes a melhor coisa é deixar o sol ir embora, toma um banho, dorme, e amanhã vocês conversam. E é verdade, às vezes a melhor coisa para um casamento, dorme, toma um banho gelado, dorme, e amanhã vem com uma mente nova, descansado para conversar. Mas eu te pergunto, será que isso não fere o mandamento bíblico? Não, porque a vontade de Paulo aqui não era de dar um relógio, quando você começasse a sua briga com a sua esposa, você clicasse num cronômetro e falava, ó, tem que resolver até a noite, não pode deixar o sol se pôr. Não, ele estava simplesmente dizendo, não deixe a ira ficar guardada no seu coração por muito tempo, não deixe isso ficar corroendo, porque deixa eu te dizer, irmão, se você tem guardado a ira no seu coração, seja contra a sua esposa, contra o seu marido, contra um irmão, contra o governo, contra alguém, se você tem deixado a ira dormir e se pôr o sol sobre ela várias vezes, você vai começar a odiar as pessoas. Você vai se tornar uma pessoa ranzinza, difícil de conviver, você vai ser um crente chato. Você vai ser alguém corroído pela ira. Você vai ter dificuldade de amar as pessoas, ser generoso, perdoar. E talvez você diga, eu tenho dificuldade de perdoar. Provavelmente porque a ira tem dormido muito tempo com você. Por isso o apóstolo Paulo diz que se nós deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira,
se nós ficarmos guardando isso dentro de nós, sabe o que nós estamos fazendo? Dando lugar ao diabo. Ao diabo. Não dê espaço para o diabo causar divisões no meio da nossa igreja. Não fique guardando ira contra ninguém. Perdoe. Esqueça. Porque se você estiver hoje guardando isso, você está dando lugar ao diabo. E a última coisa que nós vamos falar hoje à noite. Quero pedir para a equipe de louvor subir aqui, por gentileza. A última coisa que nós vamos falar hoje, e o nosso último texto. Quero que você abra junto comigo na nossa última passagem. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 21. A última diferença que nós vamos ver a respeito da ira do Senhor, que é santa, e a ira do homem, que é corrompida muitas vezes pelo pecado, é que a ira de Deus é contra o pecado. Nós falamos isso. A ira do Senhor, ela exalta, engrandece a sua santidade, se revelando contra o pecado cometido, sempre tendo em vista o arrependimento. Então a ira de Deus, ela se revela contra o pecado. Onde existe pecado, Deus se ira. Deus não coabita, Deus não coexiste com pecado. Deus é santo, eternamente imaculado e separado. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Ele diz que a ira de Deus se revelou contra a injustiça, a impiedade do homem. Mas ao passo que a ira de Deus, ela é contra o pecado, muitas vezes a nossa ira é influenciada pelo pecado. Enquanto Deus se ira contra o pecado, muitas vezes nós somos influenciados pelo pecado a nos irar. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 21. Jesus diz a respeito da Torá: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também aquele que disser a seu irmão raca, que quer dizer louco, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Meu irmão, hoje à noite Deus quer falar ao seu coração e confrontar se existe em você um sentimento irado que não procede de Deus. Talvez a sua ira, como nós falamos, é cheia de justiça própria. Você sempre acha que está certo, você sempre sente-se o dono da razão e é irado com qualquer pessoa que te contraria. Ou talvez você não é como Deus, que se ira rapidamente, que se ira de uma maneira rápida, mas você é alguém que fica guardando a ira no seu coração. Você fica dormindo e levantando, indo ao culto, ao trabalho irado, cultivando um sentimento ruim dentro do seu coração, ao ponto do que Jesus disse, que em seu coração a ira se equivale ao homicídio. Mas eu nunca matei ninguém, eu não sou uma pessoa ruim, nunca matei, nunca roubei. Mas Jesus deixa claro na sua exposição, no Sermão do Monte, de que da mesma maneira o Senhor nos 10 mandamentos entregue a Moisés no Monte Sinai, instruindo o seu povo a não matar, ele leva ao fundo do coração, dizendo que se nós, no nosso coração, nos irarmos contra o nosso irmão, e nós proferimos palavras duras, que machucam, este homem já está passível de ser levado ao tribunal, e corre o risco de ser
enviado para o fogo do inferno. Se isso fala ao seu coração, hoje é noite de você se arrepender, de você pedir perdão a Deus. Você precisa primeiro se humilhar, reconhecer que você não é perfeito, reconhecer que você é cheio de achismos e preferências. Você precisa reconhecer que você é pecaminoso. Você precisa urgentemente confessar o pecado que está aí no seu coração. Você precisa deixar esse sentimento de ira ir embora. Você não pode mais ser uma pessoa irada. Você deve ser como Jesus, que era manso e humilde de coração. Você não pode mais ficar assassinando as pessoas em seu coração. Quero te confessar, quero te dizer e te confrontar que ranço é pecado. Ranço é pecado. Ranço nada mais é do que um nome mais gourmet e pós-moderno para ira. Você não pode ter ranço de ninguém. Eu tenho ranço de fulano. Quando fulano começa a falar, eu já... quando é Beltrano pregando, nem vou. Você não pode ter ranço. Isso é ira. Você em seu coração está matando alguém. Por isso se arrependa. Você deve se entregar a Deus em humildade, reconhecendo de que Ele é o Senhor. E no ápice de sua ira, Deus colocou em Jesus, na cruz do Calvário, esse nosso pecado, e Ele levou sobre si o pagamento daquilo que nós cometemos. Nesse momento eu vou dar um espaço para a equipe de louvor ministrar um louvor. Que você feche os seus olhos e não saia do culto ainda. Não saia deste culto ainda. Feche os seus olhos e vamos louvar a Deus nesse momento em nome de Jesus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com peso da tua glória, me cobre, flua ao rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui. Vem com peso da tua glória, me cobre, flua ao rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com peso da tua glória, vem com peso
peso da tua glória aqui. Não buscamos tuas mãos, tua face queremos ver e conhecer. Meu coração revela tua glória com poder. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir, ao rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Senhor Jesus, nesse momento nós como igreja te pedimos perdão, Deus. Perdoa-nos. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Nós pedimos, Deus, nos faz mansos, humildes, que sejamos pacientes. Deus, eu oro para que cada um que ouviu essa pregação, Deus, seja ministrado pelo Espírito Santo com domínio próprio. Que nós venhamos ser tardios em ficar irados, que a gente não se irrite por qualquer coisa, qualquer mimimi, qualquer detalhe, qualquer pisada no dedinho, a gente se ire com tanta facilidade. Deus, que sejamos pacientes, misericordiosos, que nós não venhamos ser vingativos, abrimos mão da nossa justiça própria, Deus. Abrimos mão daquilo que nós achamos, para que possamos seguir aquilo que o Senhor diz. Deus, traz cura em nós. É o que nós te pedimos, ó Deus. Transforma-nos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Nós queremos pedir perdão a todos vocês por um momento da transmissão onde o áudio não ficou muito bom. Nós estamos sempre trabalhando para trazer o melhor culto para você e para sua família. Então que você tenha graça conosco e já exerça misericórdia. Te pedimos perdão, mas eu espero que você consiga receber aquilo que Deus entregou para nós hoje à noite, que você venha ser confrontado pela palavra de Deus e não resista ao chamado de Deus ao arrependimento, porque nós vimos que o Senhor se ira sim, mas o maior desejo dele é o arrependimento. O maior desejo no coração de Deus, quando ele fica irado conosco, é que nós venhamos a nos arrepender, nos prostrar e que possamos receber a graça que ele tem para nós. Que você seja inundado pelo amor de Deus, pela bondade e carinho que ele tem por nós, mas que a ira do Senhor sempre te mantenha em temor, em respeito, e que você seja como Jesus, que se irou, mas pelas coisas certas. Que você venha ser como Finéias, como grandes homens que foram cheios do zelo do Senhor,
que por seu zelo pela palavra, seu zelo pela santidade de Deus, fizeram coisas que agradaram o Senhor. Fique irado pelas coisas certas, contra a injustiça, contra a corrupção, mas principalmente contra o pecado dentro de nós. Se ire menos contra seus irmãos e se ire mais consigo mesmo quando você peca e desagrada a Deus. Eu oro que hoje à noite o Senhor tenha falado com você. Mais uma vez fica o nosso pedido de que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas e que Deus venha estar contigo e com a sua família, e nesse tempo tão difícil o Senhor venha continuar nos consolando e nos protegendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até